E se o objeto mais estudado da face da Terra não fosse apenas um tecido, mas um disco rígido biológico que registrou cada pessoa que o tocou nos últimos 2000 anos? Geneticistas acabaram de mapear o DNA encontrado no sudário de Turim, e os resultados são honestamente aterradores para qualquer um que ainda insista que isso é apenas uma farsa medieval. Mas aqui está a polêmica que vai dividir este vídeo logo de cara. Aquele famoso teste de carbono 14 de 1988, que muitos usam para dizer que o sudário é falso, foi apontado agora como um dos maiores erros científicos da história. Pesquisas recentes mostram que os cientistas podem ter datado um remendo de algodão do século XIV e não o linho original da época de Cristo. Antes de continuarmos, eu quero saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. Você acredita que este tecido é um milagre real ou a maior e mais tecnológica farsa já criada pela humanidade? Fique até o final, porque eu vou te mostrar como o sangue neste tecido contém uma molécula do sofrimento que prova um nível de tortura que a ciência mal consegue descrever, e por que o DNA de regiões isoladas da China e da Índia foi parar em uma relíquia que teoricamente nunca deveria ter saído do Oriente Médio. Prepare-se, porque o que a ciência descobriu escondido nessas fibras vai mudar tudo o que você pensava saber sobre o sudário de Turim. Projeto global encontrado. Enquanto pessoas de todo o mundo foram atingidas pela impressionante impressão do rosto de Jesus Cristo, nem todos estão convencidos de que o sudário seja uma relíquia sagrada genuína. Veja, por décadas o mundo foi dividido em dois campos. Você tinha os crentes que viam o rosto de Deus e os céticos que viam um truque inteligente. Mas em 2015, tudo mudou dentro de um laboratório de genética ultra limpo na Universidade de Pádua. O professor Gani Barkatia e sua equipe fizeram algo que parecia ficção científica. Eles finalmente decodificaram o DNA escondido dentro do sudário de Turim. Este é o pano que milhões de cristãos acreditam ter envolvido o corpo de Jesus Cristo depois que ele faleceu na cruz. Desde que o sudário realmente apareceu na história, tem havido um drama constante sobre ele. As pessoas sempre perguntaram se era autêntico ou apenas um golpe muito antigo. O que a equipe esperava encontrar era simples. Eles pensaram que veriam uma impressão digital de genética dominante. Basicamente, se fosse uma falsificação medieval, deveria ter sido europeia. Se fosse autêntico, deveria ter sido do Oriente Médio. Mas o que eles encontraram não foi nenhuma dessas coisas. O DNA não apontava para uma pessoa, um país ou mesmo um continente. Em vez disso, apontava para a China, para a Índia e para a África Oriental. Apontava para populações antigas, tão isoladas que sua genética não havia mudado em milhares de anos. Este código oculto enterrado nessas fibras mapeou uma jornada tão vasta e tão precisa que não poderia ter sido plantado por um falsificador. Não poderia ser explicada por nenhuma teoria que tínhamos antes. Veja, o DNA não era apenas uma bagunça aleatória. Era um registro cronológico. Era como se o pano estivesse agindo como uma esponja por 2000 anos, absorvendo a vida de cada pessoa que se aproximava dele. Esta primeira sessão da investigação foi o que realmente atraiu a todos, porque provou que o sudário não estava apenas em uma caixa na Europa por toda a sua vida. Era um viajante. Um dos aspectos mais negligenciados deste estudo é como os pesquisadores usaram microaspiradores estéreis. Essas ferramentas são tão sensíveis que podem coletar fragmentos de milhares de anos sem danificar o tecido. Eles encontraram células de pele e fragmentos de cabelo que estavam literalmente selados entre os fios. Quando eles executaram as sequências em seus computadores, o laboratório ficou em silêncio total. Ninguém esperava ver marcadores do subcontinente indiano ou das montanhas da Etiópia, mas aqui está o problema. Os dados genéticos mostram que essas pessoas não estavam apenas de passagem, elas estavam em contato próximo com o tecido. Elas estavam beijando-o, tocando-o e orando sobre ele em lugares que os historiadores haviam completamente esquecido. Não é tão simples, porém, porque os críticos imediatamente começaram a dizer que era apenas uma contaminação moderna, mas os pesquisadores estavam muito à frente deles. Eles se concentraram no DNA mitocondrial, que sobrevive muito mais tempo e é transmitido pelas mães. Isso permitiu que eles rastreassem a linhagem até as populações originais da Rota da Seda. A parte louca é que essas assinaturas genéticas começam perfeitamente a uma rota antiga que a maioria dos estudantes havia descartado como um mito.
Estamos falando de uma jornada de Jerusalém para a cidade de Edessa, depois para Constantinopla e finalmente para a Europa. Este mapa da migração humana está escrito no próprio tecido do sudário. O que a maioria das pessoas não percebe é que um falsificador medieval em uma abadia francesa precisaria coletar DNA de 3 continentes para conseguir isso. Isso é indiscutivelmente impossível. Não havia aviões ou rotas de transporte global no ano 1300. Então aqui está o ponto. Se o DNA é real, então o sudário deve ser real. Essa descoberta enviou um tremor pela comunidade científica que ainda é sentido hoje, e isso é para dizer o mínimo. Uma das coisas mais incríveis sobre este tecido é que parece estar esperando que a tecnologia avance para que possa revelar seu novo segredo. Primeiro rosto revelado. Para entender por que esse DNA destruiu todas as teorias existentes, precisamos começar com a noite em que o sudário revelou pela primeira vez o que estava escondendo. Era 28 de maio de 1898, em Turim, Itália. Um advogado e fotógrafo amador chamado Secundo Pia recebeu uma rara permissão do rei Humberto I para fotografar a relíquia. Naquela época, a fotografia era um trabalho brutal. Era lento, técnico e totalmente implacável. Pia carregou uma câmera quase do tamanho de uma mala para um andaime dentro da catedral. Ele teve que usar flashes de magnésio e lâmpadas potentes apenas para iluminar o interior escuro. Ele expôs 2 grandes placas de vidro, cada uma medindo cerca de 20 por 24 polegadas. No final daquela noite, sozinho em seu quarto escuro, Pia baixou uma placa nos produtos químicos de revelação. Quando a imagem começou a aparecer, suas mãos realmente começaram a tremer. Ele quase deixou cair o vidro porque o que estava se formando diante de seus olhos não deveria existir. No negativo fotográfico, onde a luz deveria se tornar escura e o escuro deveria se tornar luz, um rosto nítido e de alto contraste apareceu. Ele viu olhos profundos, suavemente fechados, um nariz quebrado e um bigode. Havia hematomas na bochecha direita e uma barba bifurcada. Pela primeira vez na história, a figura no tecido não era apenas uma sombra borrada, era claramente um homem calmo e digno, mas marcado por sofrimento extremo. Este foi um ponto de virada que mudou a forma como todos viam o sudário. Mas aqui está o ponto. Qualquer imagem normal parece um fantasma ou um monstro quando você olha o negativo. Parece distorcida e antinatural, mas o sudário quebrou todas as regras da física. Quando foi fotografado como um negativo, apareceu como uma verdadeira fotografia de um ser humano real. Isso significa que a imagem no tecido já é um negativo. Este é um daqueles detalhes importantes sobre os quais as pessoas se confundem. Pense nisso. Quem na Idade Média entendia como a fotografia funcionava 800 anos antes mesmo da câmera ser inventada? Quem poderia criar uma imagem negativa impecável sem ter como ver ou confirmar o resultado? A resposta é ninguém. O olho humano não consegue ver o mundo em negativo e definitivamente não consegue pintá-lo dessa forma com controle perfeito sobre luz e sombra. Nenhum artista vivo naquela época tinha o conhecimento para sequer pensar nisso, muito menos fazê-lo em um pedaço de linho. Esta foi a primeira grande rachadura na parede do ceticismo. O sudário não agia como uma pintura, agia como uma placa fotográfica que capturou um único momento no tempo. Essa percepção chocou todos os cientistas que o estudaram mais tarde. Veja, se você tentasse pintar um rosto como um negativo, você falharia. É muito complexo para o cérebro humano processar. No entanto, lá estava, perfeito em todos os sentidos. E tem mais. Análises posteriores da NASA em 1976 mostraram que a imagem realmente contém informações tridimensionais. Quando eles passaram a foto por um analisador de imagem VP8, o resultado foi um mapa topográfico perfeito de um corpo humano. Essa imagem sai da tela de visualização neste incrível contorno 3D. Nenhuma pintura tem isso, nenhuma obra de arte tem isso. É totalmente único do sudário. Uma pintura normal sai plana e distorcida em 3D, mas o sudário lhes deu uma forma perfeita. Isso significa que a intensidade da imagem depende de quão próximo o tecido estava do corpo. Este é um nível de detalhe que nenhum falsificador poderia alcançar. Muitas pessoas estão confusas sobre como uma pessoa medieval poderia ter conhecido a codificação tridimensional ou as proporções de distância da luz. Simplesmente não faz sentido. Mesmo com o mundo observando, o sudário estava prestes a revelar um segredo biológico ainda mais chocante do que a fotografia. Traços de coroa de espinhos.
A verdadeira bomba estava escondida na poeira, e quando finalmente a decodificaram, até os céticos ficaram em silêncio. Por mais de 6 séculos, o debate nunca se moveu. Você tinha a fé de um lado e a lógica do outro. Para os crentes, era o remanescente físico da ressurreição. Para os céticos, era uma falsificação, possivelmente feita por alguém como Leonardo da Vinci. Mas no século XXI, a especulação se transformou em ciência exata. Genética e análise forense assumiram o controle. Os cientistas pararam de vê-lo como um item religioso e começaram a tratá-lo como uma cena de crime. Em 2015, a equipe de geneticistas teve a chance de reconstruir a história de vida do tecido. Eles queriam saber onde ele esteve e quem o segurou. Usando esses microaspiradores, eles coletaram pólen e fragmentos orgânicos por dentro dos fios de urdeme e trama. São espaços onde o material pode ficar preso por milhares de anos. Esse trabalho levou a ciência a seus limites absolutos, porque até um simples espirro poderia arruinar a amostra. Eles se concentraram em DNA mitocondrial, porque existem centenas de cópias por célula e permanece estável por muito tempo. Por semanas, os computadores funcionaram sem parar para comparar as sequências com um banco de dados. Quando os mapas finalmente apareceram, o laboratório ficou em silêncio de novo. Não era apenas uma pessoa, era um mundo escrito em tecido. Eles encontraram o Oriente Médio primeiro, especificamente DNA ligado à comunidade drusa. Esse grupo é muito isolado e sua genética permaneceu a mesma por milhares de anos. Isso forneceu uma enorme evidência de uma origem do Oriente Médio. Então, eles encontraram a Europa Ocidental, o que faz sentido, porque sabemos que o tecido esteve na Europa por muito tempo. Mas depois, a coisa ficou selvagem. Eles encontraram o norte e leste da África. Isso sugere que o tecido esteve em contato com as primeiras comunidades cristãs no Egito e na Etiópia. E então veio a maior surpresa de todas. Eles encontraram marcadores da Índia e da China. Todos estão obcecados como isso poderia acontecer. E a resposta é a Rota Seda. A cidade de Edessa era um cruzamento importante para comerciantes de todo o mundo. Pessoas da China e da Índia teriam passado por lá e tocado o tecido. Cada vez que alguém beijava o tecido ou ficava perto dele, deixava um traço microscópico de si mesmo. Ao longo de centenas de anos, o DNA do mundo se acumulou como poeira invisível. Mas a genética era apenas metade da história. A outra metade estava escrita em plantas. O professor Avinoam Danon e Max Frey encontraram grãos de pólen diretamente no linho. E eles identificaram 58 espécies de plantas diferentes. Embora algumas fossem da Europa, muitas eram do Oriente Médio e da Turquia. Isso corresponde perfeitamente à rota antiga através de Constantinopla. Mas aqui está o ponto. Eles encontraram plantas que crescem em um único lugar na Terra. É uma pequena área entre Jerusalém e Jericó. Uma planta específica se destacou. É um cardo espinhoso do deserto chamado Gundelia torniforte. Seu pólen estava por toda parte, ao redor da cabeça e dos ombros. Essa é exatamente a planta que os soldados romanos teriam usado para fazer uma coroa de espinhos. Ela floresce perto de Jerusalém na época da Páscoa. Nenhum falsificador na França poderia ter obtido pólen de um cardo do deserto em Israel e aplicá-lo invisivelmente a um tecido. Pólen não pode ser pintado. É uma impressão geográfica que não pode ser falsificada. É sem dúvida uma das peças de evidência mais convincentes que temos. Enquanto as plantas provaram onde o tecido esteve, o sangue nas fibras estava prestes a nos dizer exatamente o que aconteceu com o homem lá dentro. Molécula de coração partido encontrada. O sangue contou sua própria história brutal. Por anos, os céticos disseram que as manchas vermelhas eram apenas tinta, como o ocre ou cinábrio, mas essa afirmação desmoronou totalmente em 2017. Uma equipe liderada pelo professor Giulio Fanti usou microscópios superpoderosos para examinar as manchas em nanoescala. Eles não viram tinta, eles viram sangue humano, e não qualquer sangue. Era do tipo AB, que é um dos grupos sanguíneos mais raros do mundo. Este é o mesmo tipo sanguíneo encontrado em outras relíquias famosas, como o sudário de Oviedo. Mas aqui está o ponto. Este não era o sangue de uma pessoa saudável. Os cientistas encontraram altos níveis de creatinina e ferritina. Esses produtos químicos só aparecem no sangue sob uma condição específica. Estamos falando de um trauma fatal catastrófico. Acontece após longos períodos de tortura
ruptura e desidratação, quando os músculos começam a se decompor. Esse processo é chamado de rabdomiólise e inunda o sangue com esses marcadores específicos. Esta não é uma escolha artística, é um grito bioquímico de dor. O homem neste tecido foi espancado tão severamente que já estava morrendo antes mesmo do início da crucificação. Existem mais de 100 marcas de chicote no corpo, correspondendo ao flagelo romano que tinha pesos de chumbo nas pontas. E tem mais, o sangue permaneceu vermelho. Geralmente, o sangue velho fica marrom ou preto depois de alguns dias, mas a análise mostrou altos níveis de bilirrubina. Esta é uma substância que o fígado libera durante o estresse extremo. A bilirrubina mantém o sangue vermelho por séculos. Isso não é misticismo, é bioquímica. Um pintor pode tentar fazer uma ferida parecer real, mas não pode reproduzir a assinatura química de falência de órgãos e choque extremo. Cada molécula no tecido aponta para um evento real em Jerusalém. Esta é a verdade que muitos não estão vendo. Você não pode falsificar uma mancha de sangue preservada pelo estresse de 2000 anos atrás. Um dos aspectos mais negligenciados é que se um falsificador tivesse pintado isso, a tinta estaria misturada com o sangue, mas são camadas separadas. Isso prova que o tecido envolveu um corpo real sangrando antes que qualquer evento de energia que criou o rosto acontecesse. Mesmo com toda essa prova biológica, ainda havia um grande teste que quase arruinou a reputação do sudário para sempre. Supervisão da datação por carbono. Em 1988, 3 dos laboratórios mais famosos do mundo, em Oxford, Zurique e Arizona, fizeram a datação por carbono 14 no sudário. Eles deveriam nos dar a palavra final sobre se este tecido era uma relíquia real do primeiro século ou apenas um grande truque. Depois de meses de trabalho, eles lançaram uma bomba maciça que parecia encerrar o debate para sempre. Eles anunciaram com 95% de confiança que o tecido foi feito entre 1260 e 1390. Segundo eles, era apenas uma falsificação medieval, nada mais do que um golpe de alto risco da Idade Média. O mundo inteiro basicamente seguiu em frente da noite para o dia. Até a igreja recuou, chamando o sudário de um ícone para a oração em vez de uma relíquia histórica real. Mas aqui está o problema. A ciência não fica parada. E olhando para aquele teste hoje, parece um dos maiores erros da história. O problema não eram as máquinas ou o próprio método de datação. Era a decisão humana de exatamente onde cortar o tecido. Veja, o pedaço que eles testaram tinha o tamanho de um selo postal e foi retirado da própria borda do sudário. Este é um detalhe fundamental, porque aquele canto havia sido tocado por milhares de padres, reis e peregrinos por centenas de anos. Estava coberto por camadas de suor, óleos, cera de vela e fumaça de incenso antigo. Mas fica ainda mais louco. Um químico chamado Ray Rogers encontrou algo que arruinou completamente os resultados de 1988. Ele descobriu que este canto específico havia sido reparado por um grupo de freiras nos anos 1400. Essas freiras eram mestras tecelãs. Elas haviam consertado uma borda danificada, tecendo novos fios de algodão no linho original. Elas até usaram um corante especial para fazer o novo material combinar com a aparência amarelada e antiga do tecido. O corpo principal do sudário é de linho puro, mas o pedaço enviado aos laboratórios estava cheio de algodão medieval. A única coisa no sudário que foi tingida ou manchada foi esta área de radiocarbono. Então, minha hipótese no momento é que isso foi feito de propósito para enganar seus olhos. Basicamente, os cientistas não dataram o sudário, eles dataram um remendo de reparo da Idade Média. Este erro manteve a verdade escondida por mais de 30 anos. Não é tão simples, porém, porque uma vez que a datação por carbono foi provada errada, uma onda de teorias ainda mais selvagens começou a surgir. Alguns pesquisadores começaram a se perguntar se o evento que criou a imagem realmente alterou os átomos no tecido. Isso nos leva ao mundo da física de alta energia. Se uma enorme explosão de radiação ou luz criou a imagem, ela poderia recarregar o carbono 14 no tecido. Isso faria um objeto antigo parecer muito mais jovem do que realmente é. É como tentar usar um relógio que foi acelerado por uma erupção solar. Algumas pessoas chegam a dizer que o sudário estava no centro de uma fenda literal no tempo e no espaço.
Embora isso soe como um enredo de filme, os dados de 2022 começaram a apoiar a ideia de que o sudário é muito antigo. Um físico chamado Liberato Di Caro usou raios-x para examinar as moléculas dentro das fibras. Ele não estava olhando para sujeira ou reparos, ele estava olhando para como as fibras se decompõem ao longo de milhares de anos. Esse processo é como um relógio interno, que ninguém pode falsificar. Quando ele comparou o sudário com outros tecidos, os resultados foram um choque total. A estrutura molecular do sudário não correspondia a nada da Idade Média. Em vez disso, era uma combinação perfeita para o linho encontrado na fortaleza de Massada, em Israel, que é do primeiro século. Então, o teste de 1988 não estava apenas um pouco errado, estava 1000 anos errado. Isso coloca o sudário nas mãos das pessoas que viviam em Jerusalém na época de Cristo. Mas aqui está o que as coisas ficam realmente estranhas. Se o tecido tem 2000 anos, temos que lidar com o fato de que ninguém consegue explicar como a imagem chegou lá. Não há absolutamente nenhuma pincelada, nenhuma tinta e nenhuma tinta no tecido. A imagem não é uma pintura, ela só existe na camada mais superficial das fibras. É centenas de vezes mais fina do que um cabelo humano. Se você pegar uma lâmina de barbear e tentar raspar a imagem, não consegue, porque ela realmente mudou a estrutura química do linho. É um processo de oxidação, que é basicamente uma queima controlada. Cientistas na Itália tentaram por anos recriar isso. Eles usaram todas as ferramentas que tinham, como calor e lasers, mas nada funcionou. A única coisa que chegou perto foi um pulso breve e intenso de luz ultravioleta. Esta é uma tecnologia que acabamos de inventar. Como alguém na Idade Média poderia criar uma imagem de queimadura leve que mal conseguimos copiar hoje? A parte louca é que algumas pessoas pensam que o sudário não é apenas um registro do passado, mas um projeto biológico para o futuro. Há rumores de que o DNA encontrado no sudário está sendo usado em experimentos secretos. Embora isso soe como uma conspiração, o fato de o DNA estar tão bem preservado após 2000 anos faz as pessoas se perguntarem: o DNA da China, Índia e África nos diz que este tecido não estava escondido. Ele estava no mundo, sendo tocado por milhares de pessoas em busca de um milagre. Cada pessoa que esteve diante dele deixou um pedaço de si mesma, tornando o sudário uma biblioteca literal da raça humana. É um instantâneo biológico da Rota da Seda. Os dados do Oriente Médio fixam a origem do tecido na região exata onde a Bíblia diz que os eventos aconteceram. Isso não é uma coincidência. É uma correspondência forense que se torna mais forte a cada vez que encontramos uma nova maneira de testá-lo. A questão é que ainda nos faltam alguns detalhes sobre aquele momento final no túmulo. Os cientistas ainda estão confusos sobre como o sangue poderia estar no tecido sem manchas. Se você envolver um corpo em um lençol e esse corpo for movido, o sangue mancharia, mas no sudário, as marcas de sangue são perfeitas. É como se o corpo simplesmente parasse de existir ali sem nunca ser desenrolado. Isso suporta a teoria de que o corpo passou pelo tecido enquanto era transformado por energia. Esta é sem dúvida a teoria mais controversa, porque sugere um evento que nossas leis da física ainda não conseguem explicar. Transforma o túmulo em um laboratório para um tipo de energia que estamos apenas começando a entender. Ninguém esperava que isso acontecesse, mas quanto mais olhamos, mais descobrimos que o sudário é uma ponte entre nosso mundo material e algo muito maior. É um registro de um homem real que passou por uma tragédia real, mas também é uma testemunha de um momento que mudou a história. Então aqui está o ponto. Você tem um tecido de 2000 anos, com sangue que mostra extrema dor, pólen que só cresce em Jerusalém e uma imagem feita por uma explosão de luz que mal conseguimos replicar hoje. No fim das contas, o sudário de Turim recusa-se a ser ignorado. Ele não é apenas um pedaço de linho antigo, mas um registro forense de um homem que passou por agonia inexplicável, com marcas de sangue que contam uma história de trauma real e absoluto. Como vimos, as evidências moleculares, desde o pólen único de Jerusalém até o DNA vindo da Rota da Seda, provam que este objeto percorreu caminhos que a história, até pouco tempo, considerava impossíveis. A ciência moderna, com seus raios-x e sequenciamento genético, parece finalmente estar começando a ler o código que ficou escondido à vista de todos por 2000 anos. Se o sudário foi o epicentro de um evento de energia que nossa física atual ainda não compreende, ele permanece
permanece como uma ponte entre nosso mundo material e algo muito maior. A grande questão que resta não é mais sobre a tecnologia usada, mas sobre o que você escolhe acreditar. O que você vê quando olha para esta face? Uma fraude impossível de ser replicada ou prova física de um momento que mudou o curso da humanidade?